importante dar uma olhadinha, ver quais são os gêneros que estão mais necessitados ali, e se quem puder contribuir, né, a causa agradece. Deixa eu ver aqui se tem mais aviso. Biblioteca. Pronto. Então, eu gostaria de convidar aqui nosso amigo James Ney para que tome o seu lugar aqui. Pode vir aqui, meu amigo. Fique à vontade, você vai falar sobre um Natal diferente, né? Seja bem-vindo, entendeu? Que Deus lhe abençoe, que Jesus lhe ilumine, que os bons espíritos estejam sempre contigo aqui. Certo. Que você faça uma palestra maravilhosa para todos nós. Vamos conhecer um Natal diferente. Muito boa tarde, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas almas. De hoje a 24, no próximo sábado, há exatos 8 dias, estaremos comemorando a noite de Natal. Então, certamente, é um sábado também diferente. Quando Humberto de Campos, o grande escritor da Academia Brasileira de Letras, no dia 31 de janeiro do ano de 1900, Humberto de Campos Veras se tornaria o mais jovem e notável membro da Academia Brasileira de Letras aos 23 anos de idade. E naquela época, Humberto de Campos era mais ou menos o que hoje nós conhecemos como... me fugiu o nome do grande escritor baiano, Jorge Amado. Humberto de Campos era o Jorge Amado do início do século XX. E aos 23 anos de idade, ele se tornou um grande cronista, escreveu várias obras ainda em vida física. Humberto de Campos teria uma existência na Terra, no estado do Rio de Janeiro, muito curto. Ele desencarnaria com 42 anos de idade. E quando Humberto de Campos Veras, o grande escritor da Academia Brasileira de Letras, um homem intelectual, um pensador oriundo lá da região do Maranhão, ele desembarca, e muitas das vezes eu troco a palavra desencarnação por desembarque, porque literalmente nós vamos desembarcarmos do outro lado da vida. Mas de que forma? Humberto de Campos, que era um pensador, um grande escritor, um cronista, e de vez em quando Humberto de Campos vivia alfinetando Rui Barbosa. Ele fazia algumas crônicas, colocava no jornal O País, o jornal O País com Z, naquela época, nas primeiras décadas do século XX, Rui Barbosa vivia às voltas com as críticas mordazes do jovem escritor Humberto de Campos, que publicava as suas crônicas no jornal O País, que era ainda com Z. Para surpresa de Humberto de Campos, a vida lhe chegou. Todos nós estamos em uma grande jornada pelos caminhos da vida. Humberto de Campos é pego de surpresa
pela a sepultura. Ele é acometido de uma doença crônica. Esta doença, ele vai viver quase 3, 4 anos sofrendo de uma doença incurável, e ele vem a desencarnar. Aquele grande intelectual, aquele pensador, chega do outro lado da vida como um verdadeiro náufrago. E Humberto de Campos, ainda em vida física, quando ele teve conhecimento de que havia um jovem rapaz de 18 anos no interior do estado de Minas Gerais, que estava recebendo poesias de poetas, de escritores da língua lisboeta, da literatura portuguesa, como também da literatura brasileira. E Humberto de Campos, quando tomou conhecimento que um jovem garoto, adolescente, aos 18 anos de idade, 19 anos aproximadamente, aquele jovem rapaz no interior do estado de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, Humberto de Campos soube que um jovem garoto, cujo nome dele se chamava Francisco Cândido Xavier, e que Francisco Cândido Xavier estava psicografando poesias dos membros imortais da Academia Brasileira de Letras, tanto da Academia Brasileira de Letras, como também da Academia de Literatura Portuguesa, na cidade de Porto e na cidade de Lisboa. E os grandes escritores daquela época, já desencarnado, estavam indo para Pedro Leopoldo a psicografar poesias. E Humberto de Campos tomou conhecimento deste fato. E ele foi o primeiro a fazer críticas mordazes de não aceitar esse tipo de comunicação. Mas, como a vida dá volta, a nossa existência é uma caixinha de Pandora. A nossa jornada, de cada um de vocês, de cada um de nós, é surpreendente. Atrás da história de vocês, existe uma história que nem vocês mesmos conhecem, e que é escrita com tintas de outras dimensionalidades. E este Humberto de Campos, que criticou o Rui Barbosa, que criticou o jovem garoto Chico Xavier, quando Chico Xavier psicografou a sua primeira obra, Parnaso de Além-Túmulo, e que é uma obra fantástica, pouco conhecida dos companheiros espíritas. Mas por volta da década de 30, 1935, mais ou menos, Humberto de Campos desembarca ou desencarna na capital do Império, na época, a capital federal, que era o Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, onde era a sua residência. E quando Humberto de Campos abre os olhos da alma, do espírito, que desperta para o outro lado da vida, ele é impactado por uma nova dimensão, por uma nova realidade. E ele é acometido, que certamente todos nós vamos ter a mesma experiência que Humberto de Campos teve. Caiu a ficha. Se bem que hoje não se usa mais ficha em orelhão, mas literalmente cai a ficha, bate a consciência. A nossa consciência, que é o nosso próprio juiz. O céu e o inferno é um estado de consciência espiritual de cada um de nós. Aonde é que está o céu? Aonde é que está o inferno? Céu e inferno é um estado de autoconsciência produzido por cada um de vocês, por cada um de nós. Então, Humberto de Campos, quando ele chega do outro lado da vida, ele é surpreendido.
E vai narrar Humberto de Campos que o primeiro contato que ele teve foi com uma espécie de um casarão no mundo espiritual, e este casarão lembrava o casarão dos Bernardellis, que era um casarão muito conhecido no Rio de Janeiro. E durante os primeiros momentos, os primeiros anos da nova jornada de Humberto de Campos no mundo espiritual, o espírito de Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, convida o espírito de Humberto de Campos agora para escrever as suas crônicas de além-túmulo. Humberto de Campos foi convidado agora no mundo espiritual, para fazer parte da equipe de espíritos que iria trabalhar com o médium mineiro Francisco Cândido Xavier. E aí ele ficou envergonhado. Eu queria estar lá para ver a cara de Humberto de Campos, que criticou Chico Xavier, e agora ele estava revendo os seus conceitos literário. E aí, quando ele chega no mundo espiritual, Emmanuel lhe diz: olha, agora você vai utilizar da faculdade de psicografia do Chico. O Chico vai ser a sua antena, vai ser a sua caneta, e você vai ser o instrumento pelo qual você vai começar a psicografar uma série de livros, crônicas, aquelas crônicas mordazes que você ficava atacando o povo quando em vida. Agora você vai reverter a situação. Em vez de você criticar, você agora vai ser o narrador de além-túmulo. Você vai começar a narrar o que acontece do outro lado da vida e avisar os desavisados o que nos aguardam quando nós desencarnarmos. E aí Humberto de Campos, ele diz: e por onde que eu começo? O primeiro livro que você vai começar a psicografar é Crônicas de Além-túmulo, psicografado pelo Chico no dia 8 de dezembro de 1942. Humberto de Campos, há exatos 80 anos atrás, apresentava a sua primeira crônica, ou as crônicas, que iria ser colocado no livro Crônicas de Além-túmulo. E Humberto de Campos começa a psicografar esse livro, que hoje, no dia 8 de dezembro passado, semana passada, completou 80 anos. E ele inicia a introdução deste livro, Crônicas de Além-túmulo, dizendo o seguinte, e dando-nos um recado: aquele que criticava Rui Barbosa, que duvidou da mediunidade do Chico, ele agora estava do outro lado da fronteira do mundo espiritual. Ele vai trazer de forma fidedigna o que nos aguarda, o que nos espera na outra dimensão, na realidade espiritual. E na introdução deste livro, ele diz o seguinte, antes de eu entrar no tema O Natal Diferente, que é do capítulo 5, que Humberto de Campos vai dizer que muitos de nós estamos vivendo o nosso Natal diferente. E aí ele inicia a introdução do livro dizendo o seguinte: eu ainda pensei 2 vezes se eu iria ler esse texto para vocês, para que vocês não se impactassem muito, não é? Eu pensei até 2 vezes, eu leio ou não leio essa parte, porque isso pode impactar. Mas eu acho que é para impactar mesmo. E como vocês são pessoas adultas, não é? Eu não estou vendo nenhuma criança aqui. Eu estou vendo
uma infinidade de espíritos amadurecidos, não é? Renitentes, que só vive bater na cabeça, não é isso, meu amigo? A gente não vive bater na cabeça, é ou não é? Eu também só ando batendo na cabeça, por isso que eu perdi os cabelos. Então, aqui neste auditório não tem nenhuma vítima. Não vamos nos vitimizarmos, que a gente sempre se coloca na posição de vítimas. Nenhum de vocês, nenhum de nós, e os internautas que nos acompanham neste exato momento, não existe vítimas. Somos responsáveis pelas nossas ações. Então, eu pensei, James, se eu iria ler ou não a introdução do livro, que é um texto pequeno, mas que é impactante. Olha a primeira obra que ele escreve, e ele diz assim: a sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É bangalô, subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestiário apodrecido. A sepultura é onde a gente coloca aquela roupa que vai entrar em estado de decomposição, o corpo físico. E aí ele diz: um homem não encontrará na morte. Cada um de nós neste auditório e quem está nos ouvindo não encontrará na morte mais do que vida. E no misterioso umbral, eu tenho comentado tanto essa semana sobre umbral, eu tenho feito palestras, aulas, e que a gente está falando sobre a estrutura do umbral, não é? Que muitos de nós desembarcamos, estagiamos, alguns, o James, estagia uma semana na região do umbral, outros estagiam 30 dias, outros estagiam 1 ano e outros estagiam 500 anos, 1000 anos. Então, é você que vai estabelecer o tempo que você vai ficar nas regiões de sofrimento. Região de sofrimento essa que é muito semelhante aos padrões mentais e emocionais que nós estabelecemos na Terra. Então, a região do umbral é a região mais próxima e que todos nós estamos fixados no orbe terrestre. Então, o homem não encontrará na morte mais do que vida, e no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Essa é a introdução do livro Crônicas de Além Túmulo. Você vai encontrar, não é, no umbral, o autoencontro de si mesmo. Você vai ter a sua própria verdade diante de você mesmo. Você não terá mais máscaras, não utilizaremos as máscaras, as nossas personas que nós utilizamos. E aí, no final, eu não vou nem dizer o resto porque é impactante. E aí, no final, ele diz o seguinte: trazendo-te, pois, meu esforço desvalioso. Ele aprendeu mesmo, né? Aquele que ficava criticando Rui Barbosa, pelo simples fato de Rui Barbosa mudar para uma chácara melhor, Rui Barbosa muda de residência, vai morar num local melhor, aí Humberto de Campos ficava criticando. Então, aquela pessoa que critica, tenha cuidado que no outro lado da vida você vai ter que responder pelas suas ações, pelas suas atitudes. E aí, ele aprendeu na humildade, Humberto de Campos. Aí ele diz assim: trazendo-te, pois, meu esforço desvalioso, feito de coração para corações, termino afirmando que todas estas reportagens são reais. Todas as reportagens do livro Reportagens de Além Túmulo são reais. E aí ele vai falar
sobre um dos relatos da vida real. Vida real essa na terra, vida real essa no mundo espiritual. Aí ele vai falar da história de Emiliano Jardim. A história de Emiliano Jardim é a história de cada um de nós. Cada um de nós temos uma história, como eu falava. E ao ler esse texto da história de Emiliano Jardim, eu me vi nesse texto. E me parece que vocês também vão se ver neste texto de uma vida real. Muito raro observa-se temperamento tão apaixonado quanto o de Emiliano Jardim. No fundo, ele tinha um temperamento apaixonado, nós não temos esse temperamento apaixonado, não é? Mas, no fundo, muitos de nós somos criaturas generosas e sinceras, mas as ações nossas, materialistas, estragavam-lhe os pensamentos, debalde, cooperavam os amigos em renovar-lhes as ideias. Nós não temos temperamento apaixonado, não somos criatura generosa e sincera, mas também somos materialistas, apegados aos bens materiais. O rapaz reportava-se a umas tantas teorias de negação. Quantas teorias a gente vive aí dizendo que a Terra é... Até me deu branco. A Terra é... Quem disse que é redonda? A Terra não é redonda. Eu vou até beber água. A Terra não é redonda. A Terra é plana. Corrigindo. Claro que a Terra não é plana. Então, essas teorias absurdas, Emiliano Jardim tinha naquela época. E o casamento realizado entre pompas familiares em nada melhorara a situação do temperamento muito forte que Emiliano tinha. Quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor, essa primeira dor que muitos de nós passamos e certamente passaremos. A primeira dor da paternidade, ver o filho arrebatado pela morte. Esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. O filho dele desencarna e isso mexeu com os brios, com o sentimento de Emiliano Jardim. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre, trazia sua lição através da vida, como lhe acontecera ao tempo dos antigos postulados negativistas, as teorias de Karl Marx, de Kant e por aí vai. Tem um livro, e que esse livro não é mais produzido, eu tenho esse livro em casa, e se vocês me pedirem emprestado, eu não vou emprestar, porque é um livro que é uma obra rara, eu posso xerocar, mas o livro foi produzido nos anos 80, que se chama Parapsicologia e Materialismo Histórico, escrito pelo argentino Humberto Mariotti. Eu sempre gostei dos escritores argentinos, então é por isso que amanhã eu vou torcer para a Argentina, não é? Se aqui tiver algum francês, me perdoe, mas eu vou torcer para a Argentina, porque eu sempre comento, James, o que aqui no Brasil tem de botequim e de bar, em Buenos Aires, na Argentina, a gente tem de livraria. Eu não sei se algum de vocês conhece Buenos Aires e ficou impactado com os sebos, com as livrarias, com as bibliotecas que tem lá em Buenos Aires, em Rosário, a Argentina. As pessoas são muito bem informadas. Mas amo o Brasil, torci pelo Brasil, mas se o Brasil perdeu, agora você é irmão, não é? Então, Humberto Mariotti, esse escritor argentino, ele escreve um livro para psicologia e materialismo histórico. E ele vai falar sobre Karl Marx,
vai falar sobre as mais-valias, o pensamento marxista e o pensamento kardeciano, aonde Marx chega e aonde Kardec aprofunda o pensamento marxista. O Espiritismo e Marxismo é uma obra rara, onde ele mostra essas duas realidades completamente diferentes, nos mostrando que muitos de nós somos eminentemente materialistas com as nossas teorias materialistas. E Emiliano, ele era um bom homem, ele se tornou católico, apostólico romano, pelo fato do filho ter desencarnado. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Os anos correm para cada um de nós na sabedoria silenciosa do tempo. Hoje, 25 de dezembro de 2004, faça a conta, 2004 para 2022. Me ajude aí, que eu não sou bom de conta. 2004 para 2022. 18 anos. Naquele dezembro, do dia 26 de dezembro de 2004, há exatos 18 anos, Jesus, o governador espiritual da Terra, nos dava um presente na noite de Natal de 2004. As placas tectônicas no Oceano Índico roçam uma contra a outra, criando uma onda gigante que em japonês é conhecida como tsunami. Enquanto nós comíamos aqui em Vilas do Atlântico, no hemisfério sul do planeta Terra, enquanto a gente comemorava a noite de Natal, acendendo as luzes, os nossos pirilampos, 300 mil pessoas, na noite de Natal, perdiam a vida, vítima da onda gigante que atingiu várias partes do continente asiático, matando simultaneamente quase 300 mil pessoas. E naquela noite de Natal, há 18 anos atrás, eu me encontrava na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, participando da palestra de Divaldo Pereira Franco, como acontece todos os anos, e quando Divaldo já estava nas suas considerações finais, há exatos 18 anos atrás, daquele Natal de 2004, quando o espírito de José Pititinga, o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia, dá uma comunicação psicofônica publicamente, dizendo que a humanidade estava sendo bafejada por uma grande dor que ia mobilizar a humanidade. Nós estávamos lá no auditório pela manhã, e como fuso horário de 12 horas, 24 horas de diferença, quando foi à noite, a gente começou a ter notícias de que uma onda gigante estava destruindo o Pacífico. E o espírito de José Pititinga já estava avisando do que estava acontecendo. O que eu quero deixar claro para vocês, para que todos reflitam, mas como é possível, na noite de Natal, uma onda ceifa 300 mil pessoas? Esse é o presente que Jesus nos deu para a humanidade? Ou fomos nós que fomos responsáveis pelas essas ações, pelos esses fatos? O planeta Terra reflete o nosso estado emocional. Siddhartha Gautama, há 3.000 anos, em um dos pensamentos de Siddhartha Gautama, ele iria dizer: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. O planeta Terra reflete o psiquismo mental
de cada um de nós. Então, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, toda ação tem uma reação. Os grandes cataclismos, as grandes pandemias que ceifam milhões de pessoas em períodos diferentes da história da humanidade, têm a sua matriz, têm a sua origem. Essa origem, essa matriz, somos nós mesmos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Portanto, eu dei esse adendo dentro do tema O Natal Diferente, para que vocês tenham ideia do que nós estamos fazendo com a nossa própria existência, dada pelo Senhor da vida. E aí ele vai dizer que, ralado pelas desilusões, e quantos de nós, de vez em quando, somos ralados, vai dizer o cronista Humberto de Campos, do mundo espiritual, ralados pelas desilusões de todo homem que procura a felicidade longa da redenção de si mesmo. Não é isso que nós estamos procurando aqui no César? Nós não estamos procurando uma redenção, uma felicidade? É ou não é? Não estamos buscando a paz de espírito? O nosso amigo, certo dia, passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Ele largou a Igreja Católica e foi ser protestante. E, na qualidade de protestante, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo. Ele frequentou a Igreja Católica e não conseguiu ver o Cristo interior. Se tornou protestante como divino amigo de cada instante, através de seus imperecíveis ensinamentos, tornou-se anticlericial, violento e rude. Ele tornou ser mordaz, rude, violento. Ele atacava, ele criticava, não é? Estava perdendo a sua sanidade mental. E aí, o cronista Humberto de Campos vai dizendo: obrigado. Alguns amigos menos vigilantes o felicitavam pelo desassombro. Todavia, os mais experimentados reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregar o coração ao Cristo. O que adianta você subir a rampa do César, que o César tem uma rampa, não é isso? Literalmente é uma rampa, não é, o James? É o único centro espírita que eu posso falar o nome de James, meu nome é James, porque ele é meu xará, não é? Literalmente a gente sobe a rampa do César. Muitos adentram ao auditório espírita, auditório da casa espírita, mas muitos não se deixam ser tocados pela mensagem do Cristo, pelo Evangelho de Jesus que foi apresentado alguns momentos atrás. O que adianta você, todos os domingos, assistir à missa na igreja? O que adianta você ir para a igreja batista todos os domingos, para a igreja protestante todos os domingos, botar a melhor roupa e não deixa o Cristo se fazer presente em você mesmo? Você se torna um intelectual, um estudioso, um conhecedor, porque temos que separar intelectualidade, conhecimento de elevação moral e espiritual. Tem muitos indivíduos que têm uma bagagem intelectual, têm um conhecimento intelectual, têm diploma, têm título, etc, etc, etc. Mas, do ponto de vista ético-moral, é um pobre de espírito. Então, ele se tornou mordaz, um crítico. Depois de longa luta, Emiliano sente-se insatisfeito e ingressa nos arrais espiritistas. Emiliano, qual sucede à maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros. Anseia por ver nos outros
não é? Antes de senti-lo em si próprio. Nós ansiamos ver Jesus no outro, mas não em si próprio, não é? Sua atividade geral torna-se, enfrenta de armas na mão, todos os companheiros antigos supõem que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. Ele era católico. Eu vejo muito isso na prática. Ao longo da minha vida, eu nasci numa família espírita, mas não é pelo fato de eu ter nascido numa família espírita, de meu pai ter sido fundador do Centro Espírita Humberto de Campos, em 1971, aos 5 anos de idade, eu já era levado para a evangelização espírita, lá no Terreiro de Jesus, mas eu estudei teologia, eu ia fazer trabalho de laboratório na igreja católica, fiz palestras sobre a vida do apóstolo Paulo para os monges beneditinos, aprendi a história do protestantismo, dialoguei com os mormons, com os neopentecostal, atendi os neopentecostal, os testemunhas de Jeová, quando ia conversar comigo, porque você tem que ter uma visão holística da vida e não ser crítico de religião nenhuma. Mas só que Emiliano, ele vivia de galho em galho. Eu vejo muita gente que era católico, se tornou protestante batista. E eu conheço uma pessoa, um amigo, que foi presidente do Centro Espírita Humberto de Campos durante 5 anos, na qualidade de presidente de uma instituição espírita. Ele larga o espiritismo e se torna evangélico. Para minha surpresa, alguns anos depois, aquele companheiro que dirigia a instituição espírita conosco, eu vou encontrar ele na Estação da Lapa, com a Bíblia na mão, pregando publicamente. Então, a gente leva em consideração, era a experiência de Emiliano Jardim, que ele era um cristão sem raízes profundas. O que adianta você construir um castelo em cima de uma areia movediça? Ele vai desabar. Na entrada do aeroporto de Salvador, se eu não me engano, é o único aeroporto do Brasil que tem a entrada mais linda, não é? Pelo que eu conheço, é. E quando você entra no aeroporto, você vê aquela quantidade exuberante de bambus. Aqueles bambus foram plantados em 1942 pelos soldados americanos. Os americanos usavam o aeroporto 2 de Julho como base aqui no Brasil. E foram implantados, aqueles bambus que vocês viram, foram implantados pelos americanos. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqueles bambus, quando foram plantados, ou plantadas, eles, antes de crescer, para chegar àquela dimensão que vocês viram, eles crescem as suas raízes a 6 metros de profundidade no solo. Depois que a raiz desce a 6 metros de profundidade, agora sim, o bambu vai crescer. Sabe por quê? Porque ele tem resiliência, flexibilidade. Vem a tempestade, ele balança, mas não cai. É tipo aquele programa, né? Balança, mas não cai. Então, assim somos nós. Emiliano Jardim, ele crescia na aparência, mas sem raízes profundas. O verdadeiro cristão é aquele que cria as suas raízes profundas nas diretrizes de segurança da mensagem de Jesus, a vivência de Jesus. Então, Emiliano, ele vivia se decepcionando porque ele buscava o Cristo nos outros e não tentava encontrar o Cristo em si mesmo. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os antigos débitos que todos nós temos, não é?
Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado de tantas exortações divinas, penetrou no caminho do resgate de velhas dívidas. Nós vamos amanhã resgatar as nossas velhas dívidas. Então, eu daria uma dica ao James, aos dois James, não é? E a todos vocês. Não se comprometa. Procurem resgatar as dívidas que vocês fizeram, mas não se complique mais não. Não é, minha senhora? Não se complique para as futuras reencarnações. Imagine quantas dívidas a gente não tem nesses últimos milênios, na qualidade de espírito imortal. A dor, todavia, Humberto de Campos, ele vai narrando essa história, né? A dor, todavia, não interrompeu sua função purificadora, ou seja, eu comentava no programa que nós temos todas as quartas-feiras, iniciamos um programa, Zomar, que vai ao ar às 21 horas, que é Pensamento e Vida, do livro de Emmanuel. E Emmanuel, ele diz assim, o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento é as ações, as atitudes. E eu comentava nesse programa que há dois cientistas norte-americanos, terapeutas, e ele escreveu um livro, A Dor como Caminho. E Leon Denis também no livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vai dizer que a dor, ele é um instrumento de crescimento para o ser espiritual. Ou você evolui, eu não gosto muito de dizer essas frases, mas às vezes é necessária. Ou você evolui pelo amor, ou evolui pela dor. Então tem muitos que vêm aqui para o César através das alfinetadas que nós recebemos lá fora, no mundo de César. Eu vivi durante 3 anos, enquanto muitos jovens da minha época de 18 anos estavam na praia de Piatã, jogando frescobol. Teve uma época da minha juventude, eu levei 4 anos, todos os domingos, durante 4 anos, domingo à tarde, em vez de estar jogando frescobol na praia de Piatã, nos anos 80, eu estou dizendo isso porque eu jogava frescobol na praia de Piatã, na década de 80. E depois, alguém, aquela pessoa de lá de cima, que nós chamamos de anjo da guarda, mentor espiritual, eu disse, James, o seu negócio não é ficar na praia de Piatã, jogando frescobol. A gente tem um planejamento para você, e o planejamento que eles fizeram para mim era ficar 4 anos. Todos os domingos à tarde, em vez de ir para as discotecas, dançar com John Travolta, que tem gente aqui que dançou os embalos do sábado à noite. Teve, meu amigo? Hein? Eu estou olhando para o senhor, vou até beber água. O senhor não dançou, não? Os embalos do sábado à noite? Lógico, né? Eu também dancei. Jogava frescobol, dançava John Travolta, Bee Gees. Tem pessoas aqui que é da minha idade e que está aí caladinho. Não é, Júlia? Hein, Júlia? Só que cada um de nós temos um planejamento diferente. Até que um dia um amigo espiritual, numa comunicação psicofônica, disse, meu jovem rapaz, o que nós temos para você é diferente. Você tem que trabalhar em benefício do próximo. E eu fiquei 4 anos. Todos os domingos à tarde, nos anos 80, eu ia para o leprosário de Águas Claras. Nos anos 80, o leprosário tinha uma quantidade enorme de pessoas com o mal da hanseníase.
E durante os 4 anos que eu convivi com os leprosos, eu nunca contraí o bacilo da hanseníase. Entrava nos pavilhões, conversava com João, conversava com Anair, eles exalando aquela carne em estado de decomposição. A gente levava óleo de amêndoa e passava no corpo daqueles leprosos. Era eu e outros jovens da Juventude Espírita, do Instituto Espírita da Bahia. Foram 4 anos trabalhando com os leprosos. E Anair e João eram casados, ambos leprosos, já moravam em Águas Claras, no leprosário de Águas Claras, há 30 anos. E ele dizia: meu jovem James, lá fora vocês têm um mundo preto e branco. Vocês vivem um mundo de ilusão lá fora. O mundo real é aqui dentro do leprosário. Por quê? Porque era lá o que Humberto de Campos diz aqui, que a dor, todavia, não interrompeu sua purificação purificadora. E foi ali que eu aprendi a terapêutica da dor naquelas pessoas. E quantas noites de Natal a gente ia para lá. Enquanto no mundo de César a gente estava com os nossos gasofilaços lotados, a caderneta de poupança, a nossa conta bancária, e milhões de pessoas passando fome, necessidade, desiludido como Emiliano Jardim. E Emiliano Jardim, que foi católico, depois protestante, se tornou espírita, porque ele buscava uma resposta para as dores da tua alma, para as suas crises existenciais, para os tormentos emocionais. Certamente, Emiliano Jardim procurava a sua primavera. Quando voltar a primavera, é a presença de Jesus na humanidade. Jesus sempre esteve conosco. Jesus é a primavera. Só que muitos de nós ainda não enxergamos a primavera porque estamos vivendo os nossos invernos. Muitos de nós somos construtores do nosso próprio inverno, da noite escura da alma, e que muitos ainda permanecem transitoriamente nessas nuvens negras do teu próprio inverno. Mas Jesus é esta primavera, como Amélia Rodrigues iria dizer, quando voltar a primavera, é o despertar nosso para um novo alvorecer, quando a ficha cai e que você vai ter um alto encontro com Ele, com Jesus. Foi aí, nessa hora amargurada, que ele já tinha perdido o filho, ele dizia que perdeu o filho, a mãe desencarnou, ele teve situações de dificuldades. Às vezes a nossa vida dá uma reviravolta tamanha, e que a gente pergunta, aquela frase que Castro Alves perguntou. Castro Alves desencarnou com 24 anos de idade. Já que eu falei em Castro Alves foi uma das figuras que o Chico psicografou e está lá no livro Parnaso de Além Túmulo. E Castro Alves, ele escreveu o seguinte: ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, albatroz, 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 que fizestes, Senhor Deus, essas pobres criaturas. É a poesia do Navio Negreiro, que tem 250 estrofes. Se Gilmar autorizar, eu vou declamar 250 estrofes e a gente sai daqui às 19 horas. Mas como eu tenho que terminar faltando 5 minutos, não é isso? Se Gilmar dizer: James, pode declamar o Navio Negreiro. Gilmar já está conversando ali com o outro ali, está vendo se vai autorizar ou não.
Claro que não, mas leia o navio negreiro. Ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus. Aquele jovem soteropolitano, Castro Alves, ele estava indignado com a dor daquelas pessoas, daqueles escravos, que foram 12 milhões de escravizados durante 3 séculos e meio, trazidos para o continente sul-americano. Só aqui em Salvador recebemos 2 milhões de escravos. O Rio de Janeiro, 5 milhões de escravos, lá no Vale, lá no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Eu quis dizer isso porque Emiliano Jardim vivia de nosso Senhor, por que tanto sofrimento? Eu perdi minha mãe, perdi meu filho, a minha vida não tem mais sentido. E a gente começa a dizer que Deus está contra nós. Foi aí nessa hora amargurada que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, que uma voz suave se fez ouvir no recôndito de seu espírito. Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamava através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Era Jesus aparecendo para Emiliano Jardim na noite escura da tua alma, no momento mais difícil da sua jornada. E aí ele entra no ápice do desespero. Ele chega no último nível de perder o sentido da própria vida. Ele daria cabo da própria vida na noite de Natal. É por isso que o tema é o Natal diferente. Ele resolveu suicidar-se na praia. Na primeira onda que viesse, Emiliano ia se atirar à praia, porque a vida dele tinha perdido o sentido, não tinha mais sentido para viver. Ele frequentou a igreja católica, mas ele não teve respostas para a sua crise existencial. Ele se tornou protestante e não teve respostas para a sua crise existencial, como cada um de nós atravessamos as nossas crises íntimas, as nossas dores, que cada um de vocês certamente sabe muito bem o que cada um está passando. Não quero estar no lugar de vocês. Ninguém... Você quer, James, trocar de posição aqui? Não. Então, eu também não quero nem saber qual é o que James carrega, porque cada um carregue o peso da tua cruz que você teve. Então, nas considerações finais da noite de um Natal diferente, ele resolve tirar a própria vida. E no ápice do suicídio, há uma mensagem: ajuda-me, compreenda a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade de teus irmãos, dá o bem pelo mal, perdoa sempre, volta ao teu esforço, Emiliano. Em qualquer posto de trabalho honesto poderás ouvir minha voz, desde que me procures no coração. Era a voz do Cristo falando na caixa mental, na consciência de Emiliano, no momento em que ele iria se suicidar na noite de Natal. Ajuda-me, compreenda a grandeza do seu objetivo, entendendo a fragilidade dos teus irmãos. E foi aí, quando ele, pela primeira vez, ao longo da sua vida, ele vê Jesus em si mesmo e não mais nos outros. O nosso amigo levantou-se, no momento que ele iria praticar o suicídio naquela noite de Natal, levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos
o Salvador, mas só agora encontrara o Mestre. Emiliano Jardim, que somos nós. Cada um de nós somos os emilianos da vida, se auto-equivocando consigo mesmo. Regressou renovado ao labor do Evangelho depois do Natal diferente. Ele não se suicidou porque ele agora teve um auto-encontro consigo mesmo e conseguiu despertar a sua primavera dentro de si e dissipando o inverno que Emiliano Jardim tinha criado. Portanto, meus queridos irmãos, aqui fica essa mensagem do nosso Natal, que de hoje a hoje estaremos comemorando o nascimento do Rabi da Galileia. Mas o nosso menino Jesus, lamento dizer à senhora que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos deixar claro. Ele nasceu pela cultura hebraica entre o mês de março e abril da era cristã. Portanto, meus queridos irmãos, que o espírito do Natal desperte para que amanhã a gente não seja um Emiliano Jardim e que vá viver esse Natal diferente. E que sejamos Humberto de Campos, que em vida era crítico, mas quando ele chegou no mundo dos espíritos, ele olhou para si mesmo e se renovou, porque a primavera voltou para a tua alma. Feliz Natal a todos vocês, gratidão, muita paz. Muito obrigado, James. Deus te abençoe. Deus te recompense. Que beleza, né? Ouvir essas palavras sobre o Natal. É uma maravilha. Nós vamos sortear aqui o livro Antologia Mediúnica do Natal. Você tira o número ali, por favor, na caixinha. Pessoal que contribuiu com o Real do Amor. Agora... Posso dar um pequeno spoiler desse livro? Pode. Eu só vou dar um spoiler pequenininho e vai ser rápido. Tirei 17. Ana Lúcia Mamed. Ana Lúcia Mamed. Ana Lúcia, esse livro aqui, Antologia Mediúnica do Natal, eu não vou falar do livro, mas quando você abrir o livro, Ana Lúcia, vá no capítulo do Peru Pregador. E quando você chegar em casa hoje, você lê a história do Peru Pregador. Porque depois que você lê, você vai pensar 2 vezes se vai matar um peru na noite de Natal. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, é uma excelente obra, Antologia Mediúnica do Natal. Eu até pensei, Gilmar, mas eu não vou fazer isso porque a coordenadora pediu para eu falar sobre o Natal diferente, mas eu ia falar sobre a história do Peru Pregador, não é? Mas leia, isso aqui é uma excelente obra. Depois você me empresta. Obrigado, viu? Aí, Ana Lúcia, que beleza, hein? Presentão, tá vendo? Por apenas R$2, né? Tá vendo? Jomar, vamos colocar aí uma musiquinha para o pessoal se preparar para receber o passe. Vamos convidar os velhos passistas da casa para se posicionarem, fazerem essa doação de amor e dedicação ao trabalho espírita. Vamos manter esse clima de harmonia, de paz,
vamos nos conectar com a espiritualidade, com Jesus, nosso mestre, nosso guia, e vamos passar para a fase do nosso encontro, que é o passe mediúnico. Que todos se mantenham em clima de oração para receber as energias dos espíritos que estão aqui presentes. Agradecemos aos médiuns passistas por esse momento de doação. Pedimos que todos retornem aos seus lugares e vamos fazer uma prece para encerrar o nosso encontro. Vamos manter ainda o pensamento voltado em Jesus e agradecer por este momento, por esta tarde maravilhosa. Pai nosso, Criador de todas as coisas, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro, agradecemos pelos ensinamentos que foram transmitidos, agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia, agradecemos pela nossa vida, por estarmos vivos, por estarmos aqui em pé, com o nosso planeta girando, por essa força que mantém o planeta girando, que provém da tua criação, e por estarmos aqui em pé, vivos, encarnados mais uma vez. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Se conosco, Pai, que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos acompanhando, nosso anjo guardião, nos orientando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aqueles que não puderam comparecer, os trabalhadores da casa, os frequentadores, nós colocamos as tuas bênçãos também para todos eles. E com a tua permissão, Senhor, com a permissão de Jesus, dos espíritos mentores desta casa, nós pedimos permissão para encerrar os trabalhos de hoje, desejando votos de muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Pessoal, não sai não, viu? Vai sortear a sexta natalina. Calma aí, não vão embora ainda não. A Ana já ganhou um livro, quem sabe outra pessoa ganha a sexta natalina ali, né? Aqui, ó.